Amigos e irmãos de Cristo Jesus, o saldo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui voltando aqui, finalizando o capítulo 3 aqui da lição de juvenis, onde fala sobre o tema principal é os 400 anos de silêncio de Deus. Então nós vemos aqui o capítulo 3 fala sobre o período macabeu. É onde fala aqui o capítulo 3. Vamos lá? Então, meus amigos, vamos lá, meus irmãos, em Cristo Jesus, tem capítulo 3, o período macabeu. Então, o período macabeu, ele é conhecido por uma revolta iniciada ali por Matatias. Matatias, ele era um judeu sacerdote. Por que ele criou essa... Vocês lembram que eu falei no capítulo 2 aqui da lição, que depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Grego ele se divide em 4 pedaços. Dentre esses 2 pedaços, a lição fala sobre os Ptolomeus, que ficam ali no Egito, governando o Egito, ali grande parte do Egito, e os Seleucidas, que ficam ali governando a Síria. E esse governo Seleucida com os Ptolomeus, eles se rivalizam um com o outro. Então nós vemos aqui que levanta um homem chamado Antíoco Epifânio. Lembre-se desse nome, Antíoco Epifânio. Eu não sei na sua região como é que se chama. Na minha região, quando uma pessoa é muito ruim, tem um ditado popular aqui que diz o seguinte: quando a pessoa é muito ruim, fulano, oxe, é o cão chupando manga. Eu não sei como é que fala aí na sua região, mas aqui na região que eu moro, aqui diz que quando a pessoa é muito ruim, aí tem esse ditado: fulano ou fulano é o cão chupando manga. Eu não sei porquê, né? Porque a manga é tão gostosa a manga é. Então brincadeiras à parte, lembre desse nome, Antíoco Epifânio. Ele, podemos dizer que o camarada era ruim, e ruim mesmo. Vamos lá. Então, o período macabeu, ele se torna conhecido porque tem a revolta dos macabeus. Essa revolta era é iniciada por Matatias, e Matatias ele é um sacerdote. E por que ele começou a causar essa revolta? Já que o Antíoco Epifânio ele era o rei da Síria. E ele lembra que a Palestina, a região da Palestina ali ficou refém desses governos ali, mesmo após a morte de Alexandre, ficou refém desses governos. Então nós vimos por quê? Antíoco Epifânio ele queria que os sacerdotes judeus sacrificassem sacrifícios pagãos. Então Matatias, por ser um homem temente a Deus, ele começou a causar uma revolta e não sacrificou. Ele foi obrigado, porém ele não sacrificou. É importante dizer isso, que ele não sacrificou esses sacrifícios pagãos, porque ele era temente a Deus. Então Matatias, que ele era sacerdote, por um homem chamado Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, como eu falei aqui, ele era um rei da Síria, do Império Seleucida, certo? E ele queria destruir os judeus e o judaísmo. Então ele queria que os sacerdotes sacrificassem sacrifícios pagãos, porém Matatias se recusou. Então nós vemos aqui que Matatias ele se une ali com os judeus nacionalistas, com os judeus, aqueles compatriotas que amavam a sua nação. Então ele se junta ali com compatriotas leais à nação de Israel e causa uma revolta contra o governo. Por tudo isso porque eles queriam que os judeus sacrificassem sacrifícios pagãos. E Matatias ele tinha 5 filhos. Ele tinha Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Olha aqui o nome Judas como era comum na nação de Israel. Então nós vimos por que Macabeus? Porque Macabeus era o apelido de Judas, um dos filhos de Matatias. Então por isso que essa família ficou conhecida como os Macabeus. Então eles têm uma importância porque eles se revoltam contra o governo Seleucida, que o imperador da época do governo Seleucida, o rei, era Antíoco Epifânio. Vocês vão conhecer quem é essa bolinha de ouro. Antíoco Epifânio. E essa época foi causada de muitas guerras e conflitos entre os judeus e o governo Seleucida, que era ali na Síria, que tinha
a Síria, Antioquia como capital. Então tinha muitas guerras e conflitos, certo? Então, vocês, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma revolta que ela é muito famosa, que é a revolta dos Macabeus, iniciada ali por Matatias e seus filhos, junto com os judeus compatriotas, leais e amantes da nação de Israel. E desses grupos, claro que isso aqui é mais tarde, né? Depois desses conflitos e desse grupo, desses conflitos ali da revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, tudinho, é daí que surge posteriormente os fariseus e os saduceus, certo? Então a revolta dos Macabeus foi nesse período aqui, olha, entre 167 e 164 a.C. Os fariseus, só para vocês entenderem de onde vieram esses dois grupos que na época de Jesus venham ter um papel importante, né? Que já que Jesus combate eles porque eles falam uma coisa, mas praticam outra. Lembrando que esses grupos eram formados por judeus, certo? Eram judeus que surgiram ali depois dessas revoltas. Aí surgiram esses grupos, os fariseus, que era um grupo purista e grandemente nacionalista. Purista tinha a ver com esse negócio de eu não considero a cultura, as tradições de outras nações. Então tem esse negócio de purismo, não, tem que ser Israel, só Israel é bom, essas coisas, purista. Então os fariseus e os saduceus, eles tinham praticamente a mesma visão, porém eles se distinguiam porque eles eram menos puristas, podemos assim dizer. Antíoco Epifânio, lembre-se desse nome que eu já falei aqui. Antíoco Epifânio, ele era um rei seleucida, que é ali da Síria, que foi um dos braços que se dividiu do Império Grego, após a morte de Alexandre o Grande. Ele era um rei helenístico, que tinha, tudo isso era influência da Grécia, viu? Porque veio ali, era do Império Grego, que depois foi se dividido em quatro. Da dinastia Seleucida, da Síria. E ele governou ali de 175 a 164 a.C. Vamos lá, agora eu vou começar a falar por que ele era considerado aqui o cão chupando manga, podemos assim dizer. Porque ele obriga os judeus a abandonar suas tradições, ele ocupa a cidade, ele profana o templo dos judeus, e ele dedica, além de profanar o templo dos judeus, ele dedica o templo judaico a Zeus, um deus da mitologia grega. Veja a ruindade desse rei. Então, além dele profanar, além dele querer exterminar os judeus, tudinho, ele quer destruir os judeus, destruir o judaísmo, a cultura judaísma, e ele profana o templo e dedica o templo de Israel ao deus Zeus, que era da mitologia grega. Então, ele dedica o templo a Zeus, que era o deus supremo da mitologia grega. Veja a tamanho. Vocês lembram que o porco ele era considerado um animal imundo para os judeus. Então, os judeus eles não comiam carne de porco. Aqueles judeus devotos, eles eram... como é que eu posso dizer? O porco era um animal imundo. Então, veja, ele sacrifica, o Antíoco Epifânio, ele manda sacrificar um porco no altar do templo. Ele proíbe o sabá, a observação do sábado, ele proíbe a circuncisão, ele manda queimar cópias da Torá, ele desarma a população, destrói as muralhas. Então ele era um camarada muito ruim, que perseguia muitos judeus. Os judeus sofreram muito nas mãos deles. Então por isso que surgiu a revolta chamada a Revolta dos Macabeus, que mais ou menos ali surgiu nessa época aqui, olha, 167 a 164 a.C. E depois desses conflitos, anos depois, vieram surgir esses grupos aqui, fariseu e os saduceus. Eu não sei se eu falei que os fariseus e os saduceus surgiram nessa época, eles vieram surgir depois. Eu acho que eu troquei. Então os fariseus e os saduceus vieram surgir anos depois. Esse 167 a 164 foi os períodos que foi ali chamado sobre a revolta dos Macabeus para combater Antíoco Epifânio. E devido a tudo isso,
nós vemos que Judas, que era apelidado de Macabeu, um dos filhos de Matatias, e depois da revolta dos Macabeus, os judeus conseguem vencer, ali depois de muito conflito, muita guerra, eles conseguem expulsar ali os seleucidas de Jerusalém, de Israel, de Judá, da tribo de Judá, e ele reedifica o templo, ele arruma o templo de novo, ele traz liberdade religiosa, o povo consegue trazer liberdade religiosa para os judeus. E em 164 a.C., Antíoco Epifânio ele é morto de uma doença que os historiadores dizem que foi um câncer, um tipo de câncer. E alguns estudiosos dizem que lá em Daniel capítulo 11, versículo 45, alguns estudiosos dizem que Daniel, claro que Daniel aqui estava profetizando, e essa profecia diz, alguns estudiosos dizem que essa profecia de Daniel se cumpre na vida de Antíoco Epifânio, já que ele foi um dos grandes perseguidores de Israel. Ele queria destruir Israel, só não destruir pela misericórdia de Deus. 11:45, que diz o seguinte: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo glorioso, mas virá ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Ou seja, uma doença que não teria cura. Então a história diz que Antíoco Epifânio ele morre com uma doença que não tinha cura. Então essa passagem aqui que diz, e ninguém socorrerá, é como se ele tivesse uma doença e ninguém poderia socorrê-lo. Então, alguns estudiosos dizem que essa profecia de Daniel era falando também sobre esse rei chamado Antíoco Epifânio, que foi um rei muito perverso. E foi ele que sacrificou um porco, um animal imundo, no altar do templo de Jerusalém. Então nós vemos aqui que os judeus conseguem se libertar da opressão dos seleucidas e eles esperavam o Messias. Eles trouxeram a liberdade religiosa novamente para Israel, para Jerusalém, para os judeus, mas eles estavam aguardando o Messias, o rei prometido. Só que eles esperavam um rei político, um libertador político como Davi. Até que em 63 a.C., os romanos eles conquistam Jerusalém. Então o rei que eles esperavam, que trouxesse liberdade religiosa, não veio. Porque essa não era a missão de Cristo. Se Cristo quisesse fazer, quem é que poderia impedir o trabalhar de Deus? Ninguém. Mas a missão de Cristo foi libertar, mas não do jugo político, mas do jugo do pecado. Então Cristo veio, o nosso Messias veio trazer salvação, arrependimento e nos libertar da escravidão do pecado. Então, enquanto os judeus esperavam esse libertador político, veio o libertador espiritual. Cristo nos libertou do pecado. Então, meus irmãos, é isso. Finalizo aqui o capítulo 3, aqui a lição de número 3, a lição de número 13. Então, espero que vocês tenham aprendido. Foi um trimestre de muito proveito para nós estudarmos a Bíblia. Os assuntos eram muito bons, apesar que não existe assunto ruim quando se trata de Bíblia. Mas foi um assunto muito bom, foi um panorama do Antigo Testamento. Então, sou muito grato a Deus por estar aqui, sou grato por ter esse canal, sou grato por você estar assistindo esse canal, que Deus abençoe a mim e a você. E agora a próxima lição será um panorama do Novo Testamento. Então é uma lição muito boa, espero que nós tenhamos aprendido, que você também tenha aprendido. E vou finalizar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima aula, a lição de número 1, que vai falar sobre o Novo Testamento. Paz do Senhor.